Mercado em Ação, o seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise aos sábados às 8 horas da manhã. E também simultaneamente pela internet no site www.poatv.net. Hoje estaremos recebendo Maurício Fernandes, advogado, especialista, mestre e professor em Direito Ambiental, onde nós vamos abordar uma ação que o Ministério Público entrou contra a FEPAM e contra a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, sobre algumas áreas de preservação que foram criadas, algumas reservas foram criadas aqui no entorno de Porto Alegre e que nesse momento, então, está inviabilizado qualquer emissão de licença ambiental para novas empresas e renovações também. Então nós vamos abordar essa questão. E vamos receber também Sérgio Teixeira, advogado, presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, um especialista, um estudioso nessa área, onde vamos discutir um pouco dessas questões do nosso dia a dia, do trânsito, enfim, e do custo que a ausência, o pouco trânsito permitido hoje, onera as empresas. Fique conosco, voltamos num instante. Bom, o programa Mercado em Ação retorna agora recebendo o Sérgio Teixeira. Seja bem-vindo, Sérgio. Advogado, presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul, um estudioso nas questões de trânsito, trafegabilidade e o impacto na vida das pessoas e das empresas a partir do trânsito. Defini corretamente? Com certeza, Luiz. Minha saudação aos telespectadores. E é com muita alegria que eu estou aqui na Poa TV, que eu assisto seguidamente em casa, canal 6 da NET, e volta e meia assisto o teu programa e outros da Poa TV, e é um canal que realmente presta um bom serviço à comunidade. E eu estou aqui realmente para falar dessa questão do trânsito que impacta hoje as vidas das pessoas e também das empresas, e especialmente dessas empresas de logística que fazem do trânsito o seu métier principal e o seu dia a dia. Sim, essas empresas de logística não é só o custo no trânsito, mas ela tem um custo de oportunidade que ela perde. Com certeza. Totalmente, né? Tempo hoje é dinheiro, mais do que nunca, né? E nos trânsitos, nas rodovias congestionadas e acidentes que tranca, às vezes ficam 3, 4 horas mais, às vezes meio-dia até um dia parado no trânsito, em razão de acidentes. Isso tudo é custo para a empresa. Esses dias eu fiz um cálculo a partir do engarrafamento em São Paulo, pegando pela quilometragem, tendo morado lá, mais ou menos quantas vias estavam trancadas, e era como se pegasse fila dupla, tripla na Freeway enquanto tripla, e depois na 101 dupla, Porto Alegre, Capão, voltando a Porto Alegre. Era o tamanho da fila de carros parados. Tu veja o custo disso do combustível, o custo do motorista, o custo de peças, tudo isso vai refletir e vai impactar, inclusive no preço do produto que está sendo transportado. Então, em última análise, quem vai pagar é o consumidor. Teixeira, isso é uma questão estrutural. Falta estrada, o meio está errado ou sobra automóvel? Todas elas. Um pouco de cada? Um pouco de cada. O Brasil optou pelo modal transporte, o transporte terrestre. Desativou as ferrovias, os portos e a hidrovia muito pouco usados. Então, é muito mais barato levar uma carga de navio daqui de Porto Alegre até São Paulo do que pela rodovia, embora mais demorado. Então, e como hoje nós vimos com a pressa, e uma carga sai daqui hoje de manhã, tem que estar à noite em São Paulo, então os caminhões tocando, e eu sei disso que o meu filho tem empresa de transporte, então tem horário. Agora a nova legislação obriga a cada 6 horas de trabalho dar uma parada, quer dizer, porque estava dando muitos acidentes, e quem de nós não lembra que caminhão na estrada era sinal de perigo, porque os motoristas não paravam, e rebite, sim, remédio, não descansavam. Agora tem uma legislação que obriga eles a parar. Tem uma regulação da NTT que determina que aqui na Freeway, habitualmente, todos os dias, das 22 horas às 6 da manhã, é proibido o tráfego de cargas perigosas. Isso já em função da quantidade de acidentes que ocorriam. As empresas saíam do centro do país com horário para chegar e os motoristas, a maior parte dos acidentes era com cargas perigosas e nesse trecho, era final de viagem. E especialmente no período de verão, de veraneio, que se acentua mais isso.
E a carga é perigosa além de si, e por isso que cada acidente com carga perigosa, inflamável, explosivo, corrosivo, isso tudo vai para o meio ambiente, quer dizer, é mais um dano. E a empresa vai sofrer uma multa, vai pagar multa caro para os órgãos do meio ambiente. Então, a medida é realmente necessária e tem que continuar, e eu tenho a impressão que vai continuar por muito tempo ainda. Não vai ser liberado. Teixeira, que ações emergenciais o Estado pode fazer? Bom, em primeiro lugar, construir Estado. Porque o nosso modal de transporte é um modal que está aí há 50, 60, 70 anos talvez, e não vai mudar. Nós tentamos a ferrovia agora, não deu certo, foi um modal que não atendeu às necessidades de transportes. O meio fluvial, especialmente o Guaíba, Lagoa dos Patos, que poderia ser usado, não está sendo usado. Nós temos uma boa experiência agora do barco de Porto Alegre a Guaíba, que desafogou muito a 290 ali, naquele trecho que vai de Porto Alegre a Guaíba, via Eldorado. Então, tu pode ver que diminuiu muitos acidentes com ônibus ali, que diminuiu um pouco o número de viagens graças ao barco. Como é que a gente pode, então, a partir da experiência e de forma a sugerir ao nosso... Aquela velha história, sugerir que vá todo mundo num carro só, o carro está barato, a gasolina está barata, ninguém vai fazer. As pessoas não fazem. Existe uma questão de status andar de carro, sozinho dentro do carro? Por que as pessoas têm esse comportamento? Não, acho que é comodidade e pressa. Porque, às vezes, na tua casa, até o teu local de trabalho, tu não consegue outros vizinhos que façam o mesmo itinerário, que façam o mesmo trajeto, os mesmos horários. Mas é um certo contrassenso, né? Com certeza. Eu coloco o carro para trancar e, ao mesmo tempo, eu justifico que é para ir mais rápido. O que é que nós precisamos das grandes cidades? Nós precisamos, então, um transporte público melhor, mais eficiente, que atenda mais áreas públicas, mais bairros. Quer dizer, onde eu moro, ali na Avenida Caí, eu só tenho um ônibus que passa 2 quadras de casa e me larga no mínimo umas 4 quadras do meu trabalho. Eu não tenho como, nos falta metrô, nos falta um aeromóvel, quer dizer, o transporte público melhor, nós temos que desafogar o centro da cidade. E conforme o horário vai ser assaltado. E mais essa, quer dizer, então, para fazer 6, 7 quilômetros da minha casa até o meu local de trabalho, e eu acredito que muitos outros, 6, 7 quilômetros, demorando 40 minutos, 50 minutos, às vezes, no horário pico, às vezes até mais. Isso é absolutamente absurdo. A cultura do automóvel vai ter que ser paulatinamente substituída pela cultura do transporte público. Isso é uma imposição. Mais cedo ou mais tarde vai vir. Existe uma ideia que, de época em época, ela circula, onde se preconiza a criação de estacionamentos grandes em áreas em que tu coloca centrais de ônibus. Então, por exemplo, perto do aeroporto faria um grande estacionamento e de lá todos os ônibus vêm ao centro, ou de lá saem malhas. E 3 ou 4 pontos em que as pessoas então poderiam chegar com seus automóveis a um estacionamento integrado com a passagem até. Se tentou isso em Porto Alegre, vamos pegar Porto Alegre como exemplo, nós temos o Terminal Triângulo lá na Cidade do Brasil, correto, que era para isso. Nós temos o terminal ali da Antônio de Carvalho, que era para isto. Nós temos o terminal ali do final da João Pessoa, que era para isto. Esse projeto foi feito e não funcionou e foi abandonado. Hoje nós vimos aquelas estruturas, e tu e todos os nossos telespectadores veem isso, essas grandes estruturas completamente abandonadas. Há um novo modelo agora dos BRTs aí, dos Bus Rapid Transit, né, que é o ônibus rápido, de trânsito rápido em corredores específicos. Qual é a diferença? Uma tentativa. Qual é a diferença do modelo que existe para o BRT? O BRT vai circular em corredores mais específicos, com paradas mais específicas, com trânsito praticamente sem interrupções. Esse é o objetivo dos BRTs. No corredor que tem o BRT não vai circular outro tipo de ônibus? Não vai ser só o BRT. Então, o outro ônibus, se tiver outro ônibus, ele passa para dividir com os automóveis? Passa a dividir com os automóveis. Não é um contrassenso? Não, porque ali só vai ter o BRT, não vai ter. Tu vai ter no máximo essas lotações. Fora dali, vamos pegar a Padre Cacique ali na frente do Beira-Rio. Ali só vai ter o BRT. Não vai ter ônibus. Não vai ter outro tipo de ônibus. Ali vai ser só o BRT. Que tem a impressão que, quando implantado na sua
plenitude, eu acho que vai melhorar muito, porque vai estimular as pessoas a pegarem mais ônibus, como está ocorrendo em São Paulo, nas faixas exclusivas, que diminuiu, por exemplo, uma viagem em São Paulo, naqueles grandes corredores de ônibus, que só transita ônibus, e que uma viagem durava 30, 35 minutos, está sendo feita em 20 minutos. Então isso estimula mais as pessoas a pegarem. Sim, reduz um terço o tempo. O tempo hoje é fundamental. Sim. É fundamental. Dentro dos recursos que vocês julgam, segundo grau, né? Segundo grau e final. As pessoas, elas vão ao segundo grau, vão ao último dos recursos, porque acreditam na sua inocência. E muitos não acreditam, mas tentam levar para a prescrição, para protelar, porque são 5 anos que prescreve uma multa. Me fala um pouco dessa argumentação que é utilizada, procede, não procede. As instâncias iniciais anteriores, elas, por receberem uma quantidade muito grande, dizem que acabam por não julgar, é verdade? Não, isso é mais mito do que realidade. É folclore? É mais folclore do que realidade. As jaris, que é o caso em primeiro grau, as jaris do município, as jaris do Detran e as jaris da Polícia Rodoviária Federal, que são as 3 tipos de junta administrativa de recursos e infrações que julgo realmente, até pode uma que outra, eventualmente, pelo excesso de recursos, até de repente não consigo dar uma atenção mais pormenorizada que nós no CETRAN estamos dando. Lá cada julgamento é feito, ainda que de repente se vá à prescrição, mas como o CETRAN é o último grau de recurso, lá nós não podemos fazer injustiça, porque se fizer ali, não tem mais possibilidade de restauração a nível administrativo. Aí só na justiça. Então, qual é o tempo de demora médio de um recurso? Nós estamos hoje julgando em média 3 anos. 3 anos? 3 anos, para evitar a prescrição. Eu cheguei no CETRAN agora em janeiro, 10 de janeiro, nós tínhamos lá um estoque de 28 mil recursos. Conseguimos, graças aos nossos 21 conselheiros que julgam esse processo, conseguimos hoje reduzir para 20, 21 mil. Mas o número de recursos ainda é absurdo. Bastante grande. É absurdo. Bom, recebemos hoje Sérgio Teixeira, advogado-presidente do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul, quem somos gratos pelos esclarecimentos, e fica o convite para que retorne ao nosso programa. Sempre que me convidar, Luiz, tu sabe que eu te considero meu amigo, e sei também que tu me considera teu amigo, né, e pelas nossas atividades, que de longa data a gente vem fazendo junto, e vou estar sempre à tua disposição, do teu programa, Mercado em Ação, e nós no CETRAN estamos à disposição, e tu não te esquece que tu me deve lá algumas visitas, algum cafezinho, né? Que eu já fui umas 10 vezes no sindicato, não foi nenhuma vez lá ainda. Tá irei pagar minha conta. Voltamos num instante.